Então vamos fazer uma introdução aqui, porque talvez, embora a Fran seja muito conhecida, como o podcast está chegando a outras pessoas que talvez não conheçam ela, o que aconteceu? A Fran foi eleita a vereadora mais votada em 2016, 1.783 votos, exatos 1.000 votos a mais que o pai dela, eleito vereador em 1992, com 783 votos. Uma coisa, né? Quase inexplicável. Não, é incrível. E a Fran exerceu, então, o mandato por 2 anos, 2017 e 2018. Foi, inclusive, nesse período aí, eleita destaque do ano pelo Prêmio do Jornal de Beltrão, nos 2 anos em que exerceu o cargo de vereadora. Só que no início de 2019, ela pediu renúncia. Num episódio que gerou muita conversa nessa cidade, muita fofoquinha, muitas piadinhas, inclusive a Fran revelou agora, né? E hoje a gente tem uma oportunidade aqui para ela falar sobre isso. Eu perguntei antes para ela qual tinha sido, inclusive antes da gente começar o programa, se essa tinha sido a decisão mais difícil da vida dela. E a Fran pode contar pra gente, então, como é que foi isso? Como é que foi esse dia, o dia anterior? Como é que você se preparou para renunciar? Porque o cargo público, por voto, cada voto é como um depósito de confiança em você. E não é fácil renunciar a isso, porque você não está renunciando a um cargo. Você está, de certa maneira, renunciando à confiança que as pessoas colocaram em você. Esse é o peso, né, Fran? E eu sabia que eu teria esse peso, né? E hoje, assim, eu já vou voltar a falar daquele episódio, mas hoje eu até fico impressionada como eu ainda sou bem aceita em Beltrão. As pessoas gostam de mim, talvez pela minha autenticidade, por ter tido a coragem de me posicionar, né? Mas num primeiro momento, quando tudo aconteceu, eu fiquei muito, assim, reflexiva de como é que as pessoas iam me ver, né? Não que isso ia impedir de eu tomar a atitude que eu tomei, porque eu estava muito conectada com o que eu estava fazendo, os passos que eu estava dando. Mas essa foi um peso e uma reflexão muito importante, né? E esse acolhimento hoje é incrível, né? Mas diante dos fatos, então, né, como eu falei, as coisas foram indo e eu fui percebendo que aquilo, talvez a expectativa que eu criei, né, ela não estava sendo atendida. E eu fui me preparando, eu sabia que em algum momento eu teria que fazer a renúncia, né? E assim, eu nesse período que eu estava vereadora, eu também comecei a namorar, né? Meu marido é de Francisco Beltrão, mas morava em Blumenau. Então as pessoas viam que eu não ficava só em Beltrão, que eu ia visitá-lo, né? Que eu tinha planos futuros para ir para lá, né? E teve uma situação, né, específica que a minha renúncia já estava preparada, mas que soltaram um post, né, que eu estava residindo em Blumenau, sendo vereadora aqui, e que na verdade não era aquilo que estava acontecendo, né? Até porque eu estava comprometida com o que eu estava fazendo, mas eu estava esperando o momento certo de renunciar. E aquele dia, diante daquele post, eu falei, não posso... Já estavam tentando queimar a tua reputação. Isso. E aí eu entendi que eu não podia adiar mais aquela decisão. Então foi uma noite muito difícil para mim, né? Porque é você com você, é você levantando os prós e os contras daquela situação, o ônus e o bônus. E aí eu, né, parei, escrevi o texto e na manhã do outro dia eu fiz um texto de renúncia que foi para a Câmara lá na primeira sessão de 2019, né? Mas foi difícil, mas tenho certeza que foi muito assertiva e, assim, me orgulho, né, de ter feito aquilo naquela circunstância, porque adiar a decisão também não ia fazer bem nem para as pessoas que moravam aqui, nem para mim, né? Eu acho que isso também, eu estava falando antes com a Fran, assim, eu tô lançando ela vice-prefeita, né? Não sei de quem ainda, né? Eu não sei de quem. Mas eu falava com ela antes que, assim, que apesar da renúncia, né, que por um certo lado, por um certo raciocínio, poderia ter queimado a imagem política dela, né? Sim. Mas eu vejo uma aceitação tamanha para ela que eu digo informalmente por aí que se ela fosse a candidata a vice-prefeita de alguém, ela seria uma excelente vice-candidata que traria muito eleitorado para esse candidato. E, enfim, que isso também prepararia a carreira dela para ser a primeira prefeita mulher de Beltrão, né? Cenário perfeito, que eu acho, né? Eu acho que sim, né? Mas que ela tem essa aceitação. Então, o que também comprova que a decisão não foi errada. Né? Se tivesse sido uma coisa tão errada assim, talvez as pessoas tivessem mudado de opinião em relação a você.
Mas você continua sendo uma das pessoas mais queridas e mais aceitas dessa cidade, Sim. mesmo não estando aqui. O texto foi muito preciso, né? A maneira como tu escreveu, acho que tu deixou muito claro. Então isso não causou essa impressão nas pessoas. A sensação que deu na época é de que as pessoas entenderam. Né? Sim, eu senti isso. Né? E assim, quem não gostava de mim ou que achava que a minha forma de trabalhar não era correta, o texto não fez diferença, né? Porque continuou não gostando, Sim, né? E a gente tem que lidar com isso. A gente não é aceito por todo sim, mundo. sim. Não são todas as pessoas que gostam da gente, tá tudo bem, né? E assim, Fran, tu sentiu alguma dificuldade extra pelo fato de ser mulher? Tem alguma questão assim que tu traria nesse sentido? Eu acho que é uma bandeira que não é tão simples, né? É um lugar que os homens estão mais, né, colocados. É importantíssimo, né? Eu não questiono a presença da mulher e fico muito triste que hoje a Câmara de Beltrão não tem uma mulher lá, né? Mas eu também entendo que são mulheres e mulheres, quais as bandeiras que você carrega, né? Acho que é importante o olhar que a mulher tem, né? Da sensibilidade, da humanização, do olhar um pouco mais abrangente. Eu acho que a gente tem habilidades que o homem não tem. E isso colabora para alguns projetos, né? Não, concordo muito. Agora, assim, dizer que o homem ou a mulher, um é melhor que o outro, jamais, né? A gente se completa. Eu acho que tem muito isso. E é como eu falei, eu sinto falta hoje de terem mulheres competentes, comprometidas com a política na Câmara de Beltrão, né? Porque mulher só para fazer espaço ou número, também acho que não faz sentido, né? Sim. Até para a gente colocar um dado histórico aqui, levantados os dados pelo Badiar Vicari. Posso mandar um beijo para ele? Com certeza, e ele vai ficar bem feliz. Né? Badiar, um beijo. Tô com saudade de você imensa. O Badiar nos bastidores contribuiu bastante para essa nossa conversa. Né? Querido. E ele lembra que antes de você, houveram 3 vereadoras, né? A Lourdes Pazini, a Luciana Rafaim e a Daniela Celup, que inclusive acho que é a mulher mais votada da história, né? Um mandato antes. Um mandato antes, e daí na sequência veio a Fran. E agora, nesse momento, a gente não tem nenhuma vereadora mulher, né? O que é lamentável, né? Não, justamente. Mas, enfim, é um processo. Eu acho que na última eleição também surgiram candidatas que construíram já algo que para a próxima talvez traga um resultado de eleição mesmo, né? De obter o cargo. Importante. Não, justamente, isso que você falou, né? Como um complementa o outro e há necessidade de ter esse olhar da mulher lá dentro, né? Eu falo dentro da política como um todo, né? Eu acho que a política ela ficou muito, muito tempo somente nas mãos dos homens. E as mulheres estão vindo e eu considero isso importantíssimo, assim, porque traz essa complementação, esse outro lado, como tu bem disse, né? A mulher ela consegue ampliar, né? Nós homens somos mais restritos ali, né? Uma coisa mais quadradinha, né? E a mulher não, a mulher consegue trazer esse outro lado aí que faz falta na política. E permeia, né? A questão da comunicação, por exemplo, né? Eu fui líder de governo ali, primeiro ano, se eu não me engano. O fato de você... A comunicação, a gente consegue ser um pouco mais persuasiva, né? Assim, de trazer elementos que às vezes o homem é mais prático, é mais pontual, é mais racional, né? Não generalizando, claro, obviamente, né? Mas, enfim, acho que tem esse lado que é bem interessante, assim. Sim. Tu sente alguma vontade, Fran, de retornar à política ou... Eu gosto muito de política, né? Assim, nessa eleição agora para governo estadual e federal, eu me mantive mais neutra, até pelo trabalho que eu realizo hoje, né? Mas, assim, eu tô sempre buscando informação, tô sempre, né? Eu gosto muito, mas dizer que eu posso retornar, meus amigos de Blumenau falam, né? Que, Fran, isso tá na tua veia, né? Mas hoje não está nos meus planos, que fique bem claro. A gente precisa destacar um cargo que ela exerce que a gente esqueceu, que eu esqueci de mencionar no começo. Né? Porque a política continua ali, né? A política continua e eu chego à conclusão que ela gosta da encrenca. Hoje ela exerce o cargo de síndica do condomínio, Fran. Como é que foi isso? É gostar de encrenca, né? Porque ser síndico é resolver as menores questões nas piores horas. Ai, gente, eu sou muito resiliente.
E sou muito focada. Eu falei pra vocês, eu sou movida a resultado, não tem, né? Então, é isso. Na verdade, aconteceu, né? A gente comprou um terreno e tava formatando o condomínio, a estrutura e sempre me colocando à disposição para ajudar. Sem nenhum objetivo por trás, mas sempre me colocando à disposição. Aí falaram, Fran, você pode ser síndica interina até a gente constituir, fazer eleição? Posso, né? Assim, vou conseguir dar conta de todas as minhas atividades? Tá, não, eu vou. Aí, no dia da eleição, Fran, não, tem que ser você, porque tu já conhece e tal. Eu falei, tá bom, né? Então, vamos lá. Já encerrei o mandato, gente. Eu tô entrando no segundo mandato. Isso significa que eu não abandono as coisas também, né? Exatamente. E fique bem claro, Ela né? já imaginou qual seria a piadinha, né? Eu antecipei, Tu né? já te preparou aí? Já antecipei. Tô no segundo mandato de síndica. Não tem renúncia no mandato de Não síndica. E tenho bons feedbacks ainda, Ótimo. né? Não, bons feedbacks você sempre teve, né? Em todas as Obrigada. áreas, em todos os locais que você Obrigada. trabalhou. Que bom. Mas se você achou que a gente ia abandonar essa questão da renúncia, ainda não acabou, Fran. A tortura continua. Continua. O Tira Bonzinho, Vai, ele não vamos lá. perguntaria mais sobre isso, né? Mas Pois é, eu achei que a gente já tinha. Você tava tentando aliviar, né? O Tira Bonzinho, ele tava tentando aliviar a sua barra. Mas vai lá, aquele Luciano, cara manda que- Aquele ver merchan aí. Aquele inicial, cara achei que que ia traz o amenizar. cafezinho pra você no interrogatório. Falei, É o Érico. falei do divã pra amenizar, não resolveu, né, não, Luciano? não, Poxa, não. que coisa. Mas vamos lá. Faz a pergunta, Luciano. Qualquer coisa eu entro aqui pra dar uma. Você defende ela. Vamos lá. Fran, então quando você renunciou, você até já deu uma pincelada sobre isso. Houveram muitas conversinhas, né? Mas o que pesou mais para a tua renúncia? Foram questões pessoais ou realmente questões políticas e de bastidores da política? O fato de eu ser mulher, né? Os comentários saíram que foi pessoal, que eu estava apaixonada e que Foi eu pra ia essa casar. direção, né? Aham. Aham. Eu não queria usar essa palavra, mas já que ela usou, Não, o é isso. comentário foi isso. As pessoas falaram, né? E aí, assim, esse comentário não veio de mulher, veio de homem, né? Então, assim, ela tá apaixonada e ela tá indo embora por causa do marido, né? Na verdade, o Ali, sou apaixonada, né? Pelo meu marido, ele contribuiu muito nesse processo, mas a minha decisão não foi por ele, foi pela questão política mesmo, pelo cenário que estava configurado ali. Né? Então, a minha decisão de renúncia foi por causa da própria política. Sim, sim. Eu vou dar uma aliviada agora, então. vai. Como é que tu conheceu o Alexandre, Fran? Conta essa história Ele pra é ou nós. não é o Tira Legal? Ele é ou não é? Preciso agradecer os liberais do samba, gente. Olha aí. Em 2005 foi feito um churrasco, um pagodinho na minha casa, porque eu gosto de confraternizar, estar com pessoas, enfim. Aham. E ele estava lá. Então, a partir de 2005, eu fazia faculdade em Florianópolis, ele fazia em Blumenau. A gente se conheceu e nos tornamos amigos de Orkut, né? E um acompanhava a história do outro e tal. E em ali, quando eu assumi, 2017, né? Eu já estava vereadora e eu fui fazer uma palestra, um treinamento com a equipe do Café do Centro, da Liliana. E a Liliana era amiga do Ali também, né? E aí, acho que ele perguntou pra ela alguma coisa, disse ele estava solteiro, né? Se não tinha uma amiga, e eu tava lá fazendo a palestra. Ela olhou pra mim e falou assim, tem uma amiga. Aquela né? ali. E tirou Tá uma ali. foto e Você mandou acha pra ele. daquela? E aí, a gente começou a conversar, porque diz ele que desde 2005, né? Tinha um interessezinho, mas era um interessezinho de ficar, talvez, né? Mas a gente nunca nem tinha conversado. E aí, a gente começou a conversar e hoje somos casados, né? Que legal. Que história legal. Bem bacana. E esse Bem ponto, parceiro mas eu acho muito legal isso, né? De quando a coisa já começou antes e a gente nem sabe, né? Isso que ele já tinha te visto, já tinha algum interesse, e aí a coisa vai crescendo, isso é... A família dele votou em mim, né? Olha aí. Que legal. É muito legal isso, né? E eu lembro dele, eu acho que ele deve ser 1 ou 2 anos mais velho que eu. 80. Eu sou 82. Então eu lembro dele mais velho no colégio, eu lembro que ele jogava basquete e tal. Tem algumas lembranças dele, assim. Muito legal. Parceirão. Muito bom.